São Paulo, com seu burburinho interminável e contrastes profundos, estava prestes a se tornar o cenário de uma história inesperada. Quando João, um menino de apenas 12 anos, sobrevivia dia após dia nas ruas, nunca imaginou que um encontro com Felipe, um homem misterioso e perigoso, o levaria a um reencontro com seu verdadeiro pai, Leonardo Souza, um poderoso empresário. Mas Leonardo não era simplesmente um homem de negócios. Sua presença e determinação para fazer justiça abririam um caminho para a descoberta de uma rede de tráfico infantil e corrupção nas altas esferas. Que segredos sombrios virão à tona, e como esse reencontro mudará o curso de suas vidas e de toda uma sociedade? Vamos descobrir juntos esta história de luta e redenção. Mas antes de nos aprofundarmos nessa emocionante história, comente de onde você está nos assistindo hoje. E se gosta de relatos cheios de reviravoltas inesperadas e momentos de justiça, não se esqueça de se inscrever. As ruas movimentadas de São Paulo ferviam sob o sol escaldante do meio-dia. Entre o caos de vendedores ambulantes, turistas desorientados e executivos apressados, uma pequena figura deslizava como uma sombra, quase invisível para os transeuntes. João, um menino de apenas 12 anos, com pele escura como o ébano e olhos que refletiam uma maturidade além de sua idade, esquivava-se habilmente da multidão. Suas roupas, desgastadas e sujas, contavam a história de incontáveis noites dormindo em becos e dias procurando restos nos lixos da cidade. Apesar de sua pouca idade, João havia aprendido as duras lições da vida na rua. Desconfiar de estranhos, mover-se rápido e, acima de tudo, nunca mostrar fraqueza. Enquanto abria caminho entre as pessoas, seu estômago roncava com força. Não comia nada desde o dia anterior, quando conseguiu as sobras de um sanduíche abandonado em um parque. Hoje, seu objetivo era o Mercadão, onde esperava encontrar algo para saciar sua fome. Ao chegar ao movimentado mercado, João se misturou entre as barracas coloridas, cheias de frutas, verduras e especiarias que enchiam o ar com seus aromas tentadores. Seus olhos ávidos vasculhavam o chão, procurando alguma fruta caída ou restos de comida que os vendedores tivessem descartado. "Ei, moleque! Fora daqui!" gritou um vendedor corpulento, agitando um pedaço de pau ameaçadoramente em direção a João. O menino se esquivou rapidamente, acostumado a esse tipo de rejeição. Não era a primeira vez que o expulsavam, e sabia que não seria a última. Enquanto se afastava da barraca, esbarrou acidentalmente em uma senhora elegante que carregava várias sacolas de compras. "Cuidado, menino sujo!" exclamou a mulher, olhando-o com desprezo e agarrando sua bolsa com mais força, como se João fosse roubá-la a qualquer momento. João murmurou um pedido de desculpas e se afastou rapidamente, sentindo os olhares de desgosto o seguirem. Era uma sensação familiar, essa rejeição constante, essa invisibilidade forçada. Nos seus piores momentos, ele se perguntava se alguma vez tinha sido diferente, se alguma vez tinha tido um lar, uma família que o amasse. Mas esses pensamentos eram luxos que não podia se permitir. A sobrevivência era a única coisa que importava agora. Com determinação renovada, João se dirigiu para os fundos do mercado, onde as lixeiras prometiam ao menos alguma possibilidade de encontrar algo comestível. Enquanto vasculhava entre os dejetos, ignorando o cheiro nauseante, ouviu uma voz grave atrás dele. Ora, o que temos aqui?" João se virou sobressaltado, encontrando-se cara a cara com um homem alto e bem vestido. Seu terno impecável e seu relógio de ouro contrastavam fortemente com o ambiente sujo do beco. O homem o olhava com uma mistura de curiosidade e algo que João não conseguiu identificar, mas que lhe arrepiou os cabelos. "Meu nome é Felipe", disse o homem, com um sorriso que não chegava aos olhos. "E você, pequeno? Como se chama?" João hesitou. Anos na rua o haviam ensinado a desconfiar de estranhos, especialmente daqueles que mostravam um interesse repentino nele. Mas algo na presença imponente de Felipe o fez sentir que não tinha escolha. "João", respondeu finalmente, sua voz mal um sussurro. "João", repetiu Felipe, saboreando o nome.
Diga-me, João, você gostaria de comer algo decente pela primeira vez? O estômago de João rugiu em resposta, traindo sua desconfiança. Felipe riu, um som que fez João se estremecer involuntariamente. Vou considerar isso um sim, disse Felipe. Veja bem. Eu? Mas, senhor, eu não... Não, interrompeu Felipe, levantando uma mão. Você não precisa dizer nada. Apenas venha. Prometo toda a comida que você puder comer. O que me diz? A mente de João era um turbilhão de pensamentos contraditórios. Por um lado, todos os seus instintos gritavam para que fugisse, que esse homem não tramava nada bom. Mas por outro lado, a promessa de comida, de um teto sobre sua cabeça, mesmo que por uma noite, era tentadora demais para ignorar. Finalmente, a fome venceu a batalha. Tudo bem, disse João, quase inaudível. O sorriso de Felipe se alargou, revelando dentes perfeitamente brancos. Excelente decisão, pequeno João. Venha. Meu motorista está nos esperando. Enquanto seguia Felipe para fora do beco, João não pôde evitar sentir que acabara de fazer um pacto com o diabo, mas já era tarde demais para voltar atrás. Para o bem ou para o mal, seu destino estava selado. Ao subir na luxuosa van preta que esperava na rua, João deu uma última olhada nas ruas familiares que haviam sido seu lar por tanto tempo. Por um momento, achou ter visto uma figura familiar, observando-o à distância. Mas quando piscou, não havia mais ninguém. A porta se fechou com um clique definitivo e a van arrancou, levando João para um futuro incerto. Enquanto as ruas da cidade passavam embaçadas pela janela, o menino não podia saber que essa viagem mudaria sua vida para sempre, nem que as surpresas que o aguardavam naquela noite abalariam os alicerces de sua existência. Na mansão de Felipe, os preparativos para a festa estavam em pleno vapor. Criados corriam de um lado para o outro, colocando decorações extravagantes e preparando bandejas de canapés que custavam mais do que João havia visto em toda a sua vida. Em seu escritório, Felipe fazia ligações telefônicas, um sorriso cruel brincando em seus lábios, enquanto falava em voz baixa sobre seu convidado especial. E em algum lugar da cidade, um homem chamado Leonardo trabalhava em seu escritório, alheio ao fato de que naquela noite, seu passado e seu presente colidiriam de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. O cenário estava montado. A cortina estava prestes a se levantar sobre um drama que mudaria as vidas de todos os envolvidos. E no centro de tudo, um pequeno menino de rua, inconsciente do papel crucial que estava prestes a desempenhar nesse elaborado jogo do destino. O carro de luxo deslizou silenciosamente pelas ruas da cidade, afastando-se do burburinho do centro e adentrando os bairros exclusivos do Morumbi. João, com o nariz colado ao vidro escuro, observava com espanto como as casas se tornavam maiores e mais ostentosas à medida que avançavam. Finalmente, o veículo parou em frente a um imponente portão de ferro forjado. João prendeu a respiração quando os portões se abriram automaticamente, revelando um caminho serpenteante ladeado por árvores perfeitamente podadas. "Bem-vindo à minha humilde morada", disse Felipe com um sorriso que não chegou aos olhos. A mansão que se erguia diante deles era tudo menos humilde. Parecia a saída de um conto de fadas, com suas paredes brancas, enormes janelas e uma majestosa fonte no centro do jardim da frente. João nunca tinha visto nada parecido. Ao descer do carro, o menino se sentiu repentinamente consciente de sua aparência. Suas roupas sujas e desgastadas contrastavam brutalmente com o luxo que o cercava. Felipe, notando seu desconforto, colocou uma mão em seu ombro, um gesto que pretendia ser reconfortante, mas que fez João se estremecer. "Não se preocupe, pequeno", disse o homem com voz melosa. "Logo você estará apresentável para a festa." João foi conduzido por corredores de mármore e salas decoradas com obras de arte que valiam mais do que ele poderia ganhar em várias vidas. Finalmente, chegaram a um banheiro maior do que qualquer espaço em que João já havia dormido. "Tome um bom banho", ordenou Felipe. "Encontrará roupas limpas quando terminar. E lembre-se, esta noite você é meu convidado especial. Comporte-se bem
e terá mais comida do que possa imaginar. Com essas palavras, Felipe saiu, deixando João sozinho no luxuoso banheiro. O menino se olhou no espelho de corpo inteiro, mal reconhecendo seu próprio reflexo. Por um momento, permitiu-se sonhar com uma vida diferente, uma vida onde pertencer a esse mundo de riqueza e conforto não fosse apenas uma fantasia passageira. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Leonardo Souza se preparava para o evento em sua própria cobertura. Aos 40 anos, era um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, conhecido tanto por sua mente aguçada para os negócios quanto por sua filantropia. Enquanto ajustava a gravata em frente ao espelho, não pôde evitar que sua mente vagasse para o passado. Já fazia tantos anos, uma vida diferente, uma família que havia perdido. Sacudiu a cabeça, afastando as lembranças dolorosas. Esta noite era importante. Felipe Ribeiro, embora não fosse de seu agrado, era um contato crucial para seu próximo projeto de desenvolvimento urbano. "Está pronto, Zé querido?" A voz de sua esposa, Sofia, o tirou de seus pensamentos. Leonardo se virou para olhá-la, impressionado como sempre por sua beleza. Sofia, com seu vestido de estilista e suas joias brilhantes, era a personificação da elegância. "Sim, querida", respondeu Leonardo com um sorriso que não chegou aos olhos. "Vamos lá." De volta à mansão de Felipe, João saía do banho se sentindo como uma pessoa completamente diferente. O terno que lhe haviam deixado, embora um pouco grande, era mais fino do que qualquer coisa que já tivesse tocado antes. Sua pele, limpa pela primeira vez em meses, brilhava com um tom ébano saudável. No entanto, à medida que se aproximava o momento da festa, uma sensação de inquietude crescia em seu estômago. Algo no olhar de Felipe, na forma como havia insistido que fosse seu convidado especial, o enchia de apreensão. Seus temores se confirmaram quando Felipe voltou para buscá-lo. "Ah, olhe só para você", exclamou o homem. Seus olhos percorrendo João de uma maneira que fez o menino querer se encolher. "Quase parece um ser humano agora. Venha, é hora de conhecer meus convidados." João foi conduzido a um grande salão cheio de pessoas elegantes. A conversa parou abruptamente quando entraram, e todos os olhares se voltaram para eles. Felipe, longe de se sentir desconfortável, parecia desfrutar da atenção. "Senhoras e senhores", anunciou com voz ressonante, "apresento-lhes meu convidado especial desta noite. Encontrei-o vasculhando o lixo. Podem acreditar? Pensei que seria educativo para todos nós ter uma amostra de como vive a outra metade." As risadas e murmúrios que se seguiram fizeram João querer que o chão o engolisse. Compreendeu então, com uma clareza dolorosa, que não era um convidado, mas um espetáculo, um objeto de zombaria e diversão para essas pessoas ricas. "Vamos, garoto", instou Felipe, empurrando-o para a frente. "Conte-nos, como é viver na rua? É tão emocionante quanto dizem?" João permaneceu em silêncio, seu rosto ardendo de vergonha e raiva. Os convidados começaram a se aproximar, alguns com expressões de nojo mal disfarçadas, outros com uma curiosidade mórbida que o fazia se sentir como um animal em um zoológico. "É verdade que as crianças de rua formam gangues? Há quanto tempo você está sem um lar? Seus pais também são mendigos?" As perguntas choviam sobre ele, cada uma mais insensível que a anterior. João se manteve firme, recusando-se a dar-lhes a satisfação de responder, embora cada palavra fosse como uma punhalada em seu coração. Nesse momento, a porta do salão se abriu e um novo casal entrou. O homem, alto e distinto, parou abruptamente ao ver a cena à sua frente. Seus olhos se encontraram com os de João, e por um instante, o tempo pareceu parar. Leonardo Souza sentiu que o mundo desaparecia ao seu redor. Aquele rosto, aqueles olhos, era impossível. E, no entanto, "João", sussurrou, sua voz mal audível no repentino silêncio que havia caído sobre a sala. O menino, surpreso ao ouvir seu nome dos lábios deste estranho, deu um passo para trás. Mas antes que pudesse responder, Felipe interveio, sua voz carregada de falsa jovialidade.
Tás, Leonardo, Sofia, bem-vindos. Vejo que já notaram nosso convidado especial. Fascinante, não acham? Um autêntico menino de rua, bem aqui em nossa... Felipe não pôde terminar a frase. Em 2 passadas, Leonardo havia atravessado a sala e agarrado o anfitrião pelas lapelas de seu paletó. Que diabos você pensa que está fazendo? Rosnou, sua voz tremendo de fúria mal contida. A festa mergulhou no caos. Os convidados murmuravam confusos. Sofia tentava acalmar seu marido. E Felipe, pela primeira vez na noite, parecia ter perdido o controle da situação. E no meio de tudo, João permanecia imóvel, seus olhos fixos no homem que havia pronunciado seu nome com tanto reconhecimento e emoção. Uma lembrança distante, quase esquecida, começou a emergir em sua mente. Um rosto similar, mais jovem, sorrindo para ele. Uma voz calorosa, chamando-o de filho. Enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, João sentiu que estava à beira de um precipício, prestes a cair em direção a um passado que acreditava estar perdido para sempre. A verdade, oculta por tanto tempo, estava prestes a vir à tona, mudando o curso de suas vidas para sempre. O silêncio que se seguiu ao arrebatamento de Leonardo foi ensurdecedor. Os convidados, antes tão ansiosos para zombar de João, agora observavam a cena com uma mistura de choque e fascinação mórbida. Felipe, com o rosto pálido e suado, tentava se libertar do aperto de Leonardo sem sucesso. "Leonardo, por favor", interveio Sofia, sua voz trêmula. "Solte-o. Você está causando uma cena." Mas Leonardo parecia não ouvi-la. Seus olhos, cheios de uma mistura de fúria e dor, estavam cravados em Felipe. "Como você se atreve?", sibilou. "Como ousa usar uma criança, meu filho, para seu entretenimento doentio?" As palavras caíram como uma bomba na sala. Os murmúrios se intensificaram e vários olhares se dirigiram a João, que permanecia imóvel, com os olhos arregalados e o coração batendo tão forte que temia que todos pudessem ouvi-lo. Felipe, aproveitando a comoção, conseguiu se livrar do aperto de Leonardo. "Seu filho", zombou, embora sua voz carecesse de sua habitual confiança. "Não seja ridículo, Leonardo. Este menino de rua não pode ser seu filho. Olhe para ele. É óbvio que não é do seu calibre." O comentário, carregado de preconceito racial, provocou suspiros entre alguns convidados e sorrisos de cumplicidade em outros. Leonardo deu um passo ameaçador em direção a Felipe. Mas antes que pudesse fazer algo, uma voz pequena mas firme cortou o ar. "Pai?" Todos os olhares se voltaram para João. O menino havia dado um passo à frente, seus olhos fixos em Leonardo. Naquele momento, apesar dos anos de separação e das circunstâncias tão diferentes, a semelhança entre ambos era inegável. Leonardo se virou lentamente, como se temesse que, ao se mover rápido demais, a aparição de seu filho perdido se desvaneceria. "João", sussurrou, estendendo uma mão trêmula em direção ao menino. "Meu pequeno João." O tempo pareceu parar enquanto pai e filho se olhavam, reconhecendo-se depois de tantos anos. Sofia, com lágrimas nos olhos, observava a cena sem poder acreditar. Ela conhecia a história do filho que Leonardo havia perdido, mas vê-lo aqui, agora, era surreal. Felipe, recuperando um pouco de sua compostura, tentou retomar o controle da situação. "Vamos, Leonardo", disse com uma risada forçada. "Você não pode realmente acreditar que este menino seja seu filho. Provavelmente ele ouviu seu nome em algum lugar e está tentando se aproveitar. Essas crianças de rua são muito espertas, sabe?" Mas Leonardo não lhe prestava atenção. Com passos lentos, aproximou-se de João e se ajoelhou diante dele, ficando na sua altura. "Filho", disse com voz embargada, "você se lembra de mim?" João assentiu lentamente, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Um pouco", sussurrou. Lembro da sua voz e dos seus olhos. Você sempre me lia histórias antes de dormir." Essas palavras foram tudo o que Leonardo precisava. Com um soluço abafado, atraiu João para si, abraçando-o com força. O menino, cínicos,
Alguns choravam abertamente, outros desviavam o olhar, envergonhados por seu comportamento anterior. Sofia se aproximou lentamente, ajoelhando-se ao lado de Leonardo e João. "Bem-vindo de volta, pequeno", disse suavemente, acariciando o cabelo de João. Felipe, vendo como a situação lhe escapava das mãos, tentou uma última jogada. "Isso é absurdo", exclamou. "Leonardo, pense racionalmente. Como você pode ter certeza de que este menino é realmente seu filho? Você precisaria de provas, um exame de DNA." Leonardo se levantou lentamente, seus olhos ardendo com uma fúria mal contida. "Felipe", disse com voz perigosamente calma, "sugiro que você cale a boca antes que eu esqueça que estamos em público." Voltando-se para os demais convidados, atordoados pelos acontecimentos, começaram a sair em silêncio. Alguns tentaram se aproximar para expressar suas desculpas ou seu espanto, mas um olhar de Leonardo bastou para dissuadi-los. Quando o salão se esvaziou, restando apenas Felipe, Leonardo, Sofia e João, o ambiente ficou tenso. Felipe, nervoso, mas ainda desafiador, tentou falar. "Leonardo, sejamos razoáveis. Tudo isso foi um mal-entendido. Eu não sabia." "Não sabia o quê, Felipe?" interrompeu Leonardo, sua voz carregada de desprezo. "Não sabia que estava usando uma criança indefesa para seu entretenimento pervertido? Não sabia que estava exibindo um ser humano como se fosse um animal de circo?" Felipe empalideceu. Eu só queria..." "Não me interessa o que você queria", cortou Leonardo. "Casa", disse gentilmente. "Temos muito o que conversar." Enquanto se dirigiam para a saída, João parou e olhou para Felipe. O homem que há algumas horas lhe parecera tão poderoso e intimidante, agora parecia pequeno e patético. Com uma maturidade além de seus anos, João falou. "Senhor Felipe", disse, sua voz clara e firme, "espero que algum dia você entenda que o que fez foi errado. Não só comigo, mas com todas as crianças como eu. Somos pessoas, não brinquedos para sua diversão." Com essas palavras, João pegou a mão de Leonardo e saiu da mansão, deixando para trás um Felipe atônito e derrotado. No carro, a caminho da casa de Leonardo, o silêncio era palpável. João, sobrecarregado pelos acontecimentos da noite, olhava pela janela com uma mistura de espanto e apreensão. Leonardo e Sofia trocavam olhares, ambos conscientes de que suas vidas acabavam de mudar drasticamente. Finalmente, Leonardo quebrou o silêncio. "João", disse suavemente, "sei que você tem muitas perguntas. Prometo que responderemos a todas elas, mas por enquanto, quero que saiba que está seguro. Está em casa." João assentiu lentamente, permitindo-se, pela primeira vez em anos, sentir esperança. Enquanto o carro se afastava da mansão de Felipe e adentrava a noite, nenhum deles podia imaginar os desafios e revelações que os aguardavam. O reencontro era apenas o começo de uma história que mudaria suas vidas para sempre. O amanhecer encontrou a família Souza em um estado de comoção emocional. João, exausto pelos eventos da noite anterior, dormia profundamente em um quarto de hóspedes que Sofia havia preparado apressadamente. Leonardo, incapaz de conciliar o sono, encontrava-se em seu escritório, olhando fixamente para uma velha fotografia emoldurada. Sofia entrou silenciosamente, trazendo 2 xícaras de café. "Você dormiu alguma coisa?" perguntou, embora já soubesse a resposta. Leonardo negou com a cabeça, aceitando agradecido a xícara de café. "Não consigo acreditar que o encontramos, Sofia, depois de todos esses anos." Sofia sentou-se ao lado dele, observando a fotografia que ele segurava. Nela, um Leonardo mais jovem sorria para a câmera, segurando um pequeno João de apenas 3 anos. A felicidade em seus rostos era palpável. "O que realmente aconteceu, Leonardo?" perguntou Sofia suavemente. "Sei que você nunca quis falar sobre isso, mas agora..." Leonardo suspirou profundamente, fechando os olhos por um momento antes de começar a falar. "Foi há 9 anos. Eu estava casado com Carmen, a mãe de João. Éramos jovens, ambiciosos. Eu estava começando minha carreira nos negócios. E Carmen
Ela era uma ativista apaixonada, sempre lutando pelos direitos dos mais vulneráveis. Ele fez uma pausa, tomando um gole de café antes de continuar. Um dia, Carmen descobriu algo: uma rede de tráfico de crianças que envolvia algumas das famílias mais poderosas do Brasil. Ela estava determinada a expô-los, apesar dos meus avisos sobre o perigo. Os olhos de Sofia se arregalaram de surpresa. E o que aconteceu? Uma noite, eu voltava do trabalho e encontrei a porta aberta. O apartamento estava destruído. Carmen, ela estava no chão, inconsciente. E João havia desaparecido. A voz de Leonardo se quebrou ao lembrar daquela noite fatídica. Chamei a polícia, mas era evidente que alguém os havia comprado. A investigação foi uma farsa. Carmen nunca se recuperou completamente do ataque. Morreu 1 ano depois, sem ter voltado a falar. Sofia pegou a mão de Leonardo, oferecendo-lhe conforto silencioso. Procurei João por toda parte. Contratei investigadores particulares. Ofereci recompensas, mas era como se a terra o tivesse engolido. Com o tempo, tive que aceitar que talvez nunca o encontrasse. Oh, Leonardo, sussurrou Sofia, com lágrimas nos olhos. Sinto muito. Nesse momento, um ruído na porta os sobressaltou. João estava lá, com os olhos arregalados, tendo ouvido grande parte da conversa. João, disse Leonardo, levantando-se rapidamente. Não queríamos acordá-lo. O menino entrou lentamente no cômodo, seus olhos fixos na fotografia que Leonardo ainda segurava. Esse sou eu, disse em voz baixa. E você? E é ela a minha mãe? Leonardo assentiu, aproximando-se de João e ajoelhando-se diante dele. Sim, filho. Essa é sua mãe, Carmen. Era uma mulher maravilhosa e corajosa. João tocou a fotografia com dedos trêmulos. Só não me lembro dela, admitiu com tristeza. Tudo bem, disse Leonardo suavemente. Você era muito pequeno quando nos separamos. João olhou para Leonardo, seus olhos cheios de perguntas. O que aconteceu? Por que eu estava na rua? Por que você não me encontrou antes? Leonardo fechou os olhos por um momento, lutando contra a dor e a culpa. É uma história complicada, João. Pessoas más nos separaram. Procurei você por anos, mas não consegui encontrá-lo. Sinto muito, seu filho. Nunca deveria ter deixado isso acontecer. Para surpresa de todos, foi João quem deu um passo à frente e abraçou Leonardo. Não é sua culpa, pai, disse, sua voz abafada contra o peito do pai. Sofia, observando a cena com lágrimas nos olhos, aproximou-se e envolveu os dois em um abraço. Por um momento, permitiram-se simplesmente estar juntos, curando feridas que haviam permanecido abertas por tempo demais. Quando finalmente se separaram, João tinha uma expressão determinada no rosto. O que aconteceu com as pessoas más, as que nos separaram? Leonardo trocou um olhar com Sofia antes de responder. Não sei, João. Nunca consegui descobrir exatamente quem eram, mas prometo que agora que você está de volta, farei tudo o possível para descobrir e garantir que paguem pelo que fizeram. Sofia interveio, sua voz suave, mas firme. Mas, por enquanto, o mais importante é que você está seguro, João. Você está em casa. João assentiu lentamente, mas era evidente que sua mente estava trabalhando. Quero ajudar, disse finalmente. Quero ajudar outras crianças como eu, as que ainda estão na rua. Leonardo e Sofia se entreolharam, surpresos com a maturidade e compaixão do menino. Isso é muito nobre da sua parte, João, disse Leonardo com orgulho. E prometo que faremos algo a respeito. Mas primeiro, precisamos garantir que você esteja bem. Você passou por muita coisa. João assentiu, mas era evidente que a ideia havia criado raízes em sua mente. O resto do dia transcorreu em uma mistura de emoções. Leonardo cancelou todas as suas reuniões, determinado a passar tempo com o filho recém-encontrado. Sofia mergulhou em preparativos, fazendo ligações para organizar exames médicos e consultas com advogados para formalizar a guarda de João. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Felipe Ribeiro enfrentava as consequências de suas ações. As notícias do escândalo em sua festa
haviam se espalhado rapidamente nos círculos da alta sociedade. Seu telefone não parava de tocar, mas não eram ligações de apoio. Sócios comerciais cancelavam contratos, amigos se distanciavam e os meios de comunicação começavam a fazer perguntas incômodas. Sentado em seu luxuoso escritório, Felipe olhava pela janela, consciente de que seu mundo estava prestes a desmoronar. Mas em vez de sentir remorso, uma raiva fria começava a crescer em seu interior. Se ia cair, garantiria que não cairia sozinho. Pegando seu telefone, discou um número que havia jurado nunca mais usar. Quando atenderam do outro lado, sua voz era fria e decidida. Temos um problema. O filho de Souza reapareceu. Sim, aquele filho. Preciso que você cuide disso. E desta vez, certifique-se de que seja permanente. Enquanto desligava, Felipe não podia saber que suas ações estavam prestes a desencadear uma série de eventos que abalariam os alicerces da sociedade brasileira e colocariam em perigo não apenas João, mas todos ao seu redor. A batalha pela verdade e justiça mal havia começado, e ninguém estava preparado para os segredos obscuros que estavam prestes a vir à tona. Os dias seguintes ao reencontro de João com seu pai foram um turbilhão de emoções e atividades. Leonardo, determinado a recuperar o tempo perdido, mergulhou completamente no cuidado de seu filho. João, por sua vez, lutava para se adaptar à sua nova vida de luxo, tão diferente das ruas que haviam sido seu lar por tanto tempo. Numa manhã, durante o café da manhã, Leonardo notou que João parecia distraído, brincando com sua comida em vez de comê-la. — O que foi, filho? Perguntou suavemente. João levantou o olhar, seus olhos cheios de uma mistura de emoções. Estava pensando nos meus amigos, os que ainda estão na rua. Leonardo sentiu uma pontada de culpa. Em meio à alegria de recuperar seu filho, havia momentaneamente esquecido a dura realidade da qual João vinha. Quer me falar sobre eles? Perguntou, deixando de lado seu jornal. João assentiu lentamente. Tem a Lucy. Ela só tem 9 anos. E o Ricardo, que cuida de todos nós. E o pequeno Tomás, ele deve estar tão assustado sem mim. A voz de João falhou no final. E Leonardo se apressou em contornar a mesa para abraçar seu filho. Nós os encontraremos, prometeu, e faremos tudo o possível para ajudá-los. Nesse momento, Sofia entrou na cozinha, seu rosto sério. Leonardo, precisamos conversar, em particular. Leonardo franziu a testa, mas assentiu. João, por que você não vai assistir um pouco de televisão? Estaremos com você em um momento. Assim que João saiu do cômodo, Sofia falou em voz baixa e urgente. Acabei de receber uma ligação do nosso investigador particular. Eles têm seguido Felipe desde a festa. E, Leonardo, ele entrou em contato com alguém perigoso. Leonardo sentiu o sangue gelar. O que você quer dizer? Eles acham que Felipe está tentando se livrar do problema, de João. A fúria inundou Leonardo. Aquele bastardo. Como ele se atreve? Depois de tudo o que fez. Sofia colocou uma mão em seu braço, acalmando-o. Precisamos ser cuidadosos. Se Felipe está realmente conectado com as pessoas que levaram João há anos, temos que protegê-lo, interrompeu Leonardo. E precisamos de respostas. É hora de Felipe pagar pelo que fez. Enquanto isso, em sua mansão, Felipe Ribeiro andava nervosamente de um lado para o outro. Seu mundo desmoronava ao seu redor. Contratos cancelados, convites retirados, até mesmo seu próprio banco estava questionando suas transações. Tudo por causa de um moleque de rua. A campainha da porta o sobressaltou. Ao abrir, deparou-se com um homem de aparência sombria, vestido de preto. — Está feito? Perguntou Felipe, sem rodeios. O homem negou com a cabeça. — É complicado. O menino está bem protegido. Souza contratou segurança adicional. Felipe praguejou baixinho. — Para que eu te pago, então? — Senhor Ribeiro, disse o homem com voz fria. Sugiro que seja paciente. Um movimento em falso e tudo desmoronará. Não só para você, mas para todos os envolvidos. Felipe empalideceu diante da implicação. Apenas e cuide disso. E certifique-se de que não possa ser rastreado até mim. De volta à casa do Souza, Leonardo tomava medidas.
Seguranças adicionais foram contratados, sistemas de segurança atualizados. João, alheio aos perigos que o espreitavam, adaptava-se lentamente à sua nova vida. Uma tarde, enquanto João brincava no jardim sob o olhar atento de um segurança, Leonardo recebeu uma ligação inesperada. "Sr. Souza", disse uma voz distorcida do outro lado da linha. "Tenho informações sobre o que aconteceu com seu filho há 9 anos, mas tem um preço." Leonardo ficou tenso. "Quem é você? Como conseguiu este número?" "Isso não importa", respondeu a voz. "O que importa é que sei quem levou seu filho e por quê. Se quiser saber, venha sozinho ao antigo armazém no Cais 17 esta noite às 22h, sem polícia, sem seguranças." Antes que Leonardo pudesse responder, a ligação foi cortada. Sofia, que havia ouvido parte da conversa, olhou para ele com preocupação. "Você não vai, vai, é claramente uma armadilha." Leonardo passou a mão pelo cabelo, frustrado. "E se não for? E se esta for nossa chance de obter respostas? E se for Felipe tentando afastá-lo de João?" Contra-argumentou Sofia. A tensão no cômodo era palpável. Nesse momento, João entrou, seu sorriso desaparecendo ao ver as expressões sérias dos adultos. "O que foi?" perguntou, sua voz pequena e preocupada. Leonardo tentou sorrir, mas não chegou aos seus olhos. "Nada, filho. Só assuntos de adultos." Mas João não era fácil de enganar. Anos na rua o haviam ensinado a ler as pessoas, a sentir o perigo. "É por minha causa, não é? Alguém está vindo atrás de mim." O silêncio que se seguiu foi toda a confirmação que João precisava. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Desculpe. Talvez eu deva ir embora. Não quero causar problemas para vocês." "Não!" exclamaram Leonardo e Sofia em uníssono, correndo para abraçar o menino. "João, escute-me", disse Leonardo, olhando seu filho nos olhos. "Você é a coisa mais importante em nossas vidas. Não vamos deixar que nada de ruim aconteça com você. Prometo que resolveremos isso juntos." Enquanto abraçava seu filho, Leonardo tomou uma decisão. Ele iria ao encontro, mas não sozinho. Era hora de enfrentar o passado, de descobrir a verdade, não importava quão dolorosa fosse. O que nenhum deles sabia era que aquela noite marcaria um ponto de virada em suas vidas. Segredos enterrados por anos viriam à tona. Alianças inesperadas se formariam, e o perigo espreitava em cada esquina. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, o cenário estava montado para uma noite que mudaria o curso de seus destinos para sempre. A noite caiu sobre São Paulo como um manto escuro, trazendo consigo uma tensão palpável. Leonardo, após muita deliberação e uma acalorada discussão com Sofia, havia decidido comparecer ao misterioso encontro no Cais 17. No entanto, ele não iria sozinho como lhe haviam indicado. "Não gosto disso, Leonardo", disse Sofia enquanto o via se preparar. "É perigoso demais." Leonardo a abraçou, tentando transmitir uma segurança que não sentia completamente. "Ficarei bem. Ramírez e sua equipe estarão por perto. E levarei um microfone oculto. Se algo der errado, eles intervirão imediatamente." João, que estivera ouvindo do corredor, entrou no quarto com uma expressão determinada. "Quero ir com você, pai." "Nem pensar", respondeu Leonardo firmemente. "É perigoso demais. Você ficará aqui com Sofia e os seguranças." João franziu a testa. "Mas, pai, conheço as ruas melhor que você. Poderia ajudar." Leonardo se ajoelhou diante de seu filho, colocando as mãos sobre os ombros do menino. "João, escute-me. O mais importante para mim é mantê-lo seguro. Prometo que voltarei, e quando o fizer, teremos respostas." Com um último abraço em sua família, Leonardo saiu de casa, subiu em seu carro blindado e se dirigiu aos cais. O Cais 17 era um lugar desolado e sombrio. Velhos armazéns abandonados se erguiam como gigantes silenciosos. Testemunhas mudas de anos de atividade portuária agora esquecida. Leonardo estacionou seu carro a uma distância prudente e caminhou o resto do percurso, seus passos ecoando no silêncio da noite. "Estou em posição", sussurrou para o microfone escondido em sua lapela. "Estão me ouvindo?"
Alto e claro, senhor, respondeu a voz de Ramírez em seu ouvido. Temos visual. Prossiga com cautela. Leonardo se aproximou do armazém designado, seus sentidos em alerta máximo. Justo quando estava prestes a alcançar a porta, uma voz o deteve. Ah, Sr. Souza, vejo que decidiu vir afinal. Leonardo se virou bruscamente. Das sombras, emergiu uma figura familiar que o deixou gelado. Felipe Ribeiro. Você! Exclamou Leonardo, a raiva borbulhando em seu interior. Que diabos você está fazendo aqui, Felipe? Felipe sorriu, mas era um sorriso frio, desprovido de humor. Você realmente acreditou que alguém mais lhe daria informações sobre seu precioso filho? Oh, Leonardo, você sempre foi tão ingênuo. Antes que Leonardo pudesse reagir, sentiu uma picada em seu pescoço. Virou-se para ver um homem de aparência rude, segurando uma seringa vazia. O mundo começou a girar. O que você fez comigo? Balbuciou Leonardo, sentindo suas pernas cederem. Apenas um pequeno coquetel para que nossa conversa seja mais íntima, respondeu Felipe com desdém. Levem-no. Enquanto a escuridão o envolvia, Leonardo conseguiu ver várias figuras emergindo das sombras. Seu último pensamento coerente foi para João e Sofia. Enquanto isso, na casa dos Souza, João não conseguia ficar parado. Algo em seu interior lhe dizia que seu pai estava em perigo. Aproveitando um momento de distração de Sofia e dos seguranças, o menino escapuliu por uma janela dos fundos, utilizando as habilidades que havia aperfeiçoado em seus anos nas ruas. Com determinação, João se dirigiu aos cais. Ele conhecia a cidade como a palma de sua mão e sabia como se mover sem ser detectado. O que ele não sabia era que alguém mais o seguia de perto. No armazém, Leonardo recuperou lentamente a consciência. Encontrou-se amarrado a uma cadeira, com Felipe andando de um lado para o outro à sua frente. Por quê? Não é? Você sempre foi o garoto de ouro, Leonardo. O empresário brilhante, o filantropo, o pai perfeito. Mas nunca viu o que estava bem na sua frente. Do que você está falando? Sua querida esposa, Carmen, cuspiu Felipe. Ela descobriu algo que não devia. Uma rede de tráfico que envolvia algumas das famílias mais poderosas do Brasil. Famílias como a minha. Leonardo sentiu que o mundo parava. Foi você quem levou João? Felipe riu amargamente. Não pessoalmente, é claro. Mas sim, dei a ordem. Era uma mensagem, entende? Para que Carmen se calasse. Mas as coisas saíram do controle. Você é um monstro, rosnou Leonardo, lutando contra suas amarras. Talvez, admitiu Felipe. Mas sou um monstro com conexões. E agora que seu filho reapareceu, ameaçando expor tudo, e bem, tenho que proteger meus interesses. Antes que Felipe pudesse continuar, ouviu-se um alvoroço fora do armazém. Gritos, tiros e o som de vidros quebrando preencheram o ar. Que diabos! Exclamou Felipe, sacando uma pistola. De repente, a porta do armazém se abriu com um estrondo. Para espanto de todos, João entrou correndo, seguido de perto por um grupo de crianças de rua. Pai! Gritou João, seus olhos arregalados de horror ao ver Leonardo amarrado. Felipe, surpreso pela súbita intrusão, apontou sua arma para João. Não dê mais um passo, moleque. Mas antes que pudesse fazer algo, uma figura emergiu atrás de João. Era Ricardo, o garoto mais velho que João havia mencionado antes. Com uma agilidade surpreendente, Ricardo se lançou sobre Felipe, desarmando-o. O caos se instaurou no armazém. As crianças de rua, lideradas por João, atacaram os capangas de Felipe com uma ferocidade nascida de anos de sobrevivência nas ruas. Pedras, paus e punhos voavam por toda parte. Em meio à confusão, João conseguiu chegar até Leonardo e começou a desamarrá-lo. Estou aqui, pai, disse com determinação. Vamos sair daqui. Justo quando parecia que a situação estava sob controle, ouviu-se o som de sirenes se aproximando. A equipe de Ramírez, que havia perdido contato com Leonardo, finalmente chegara. Felipe, vendo que tudo estava perdido, tentou escapar, mas Ricardo, com uma força surpreendente para alguém de sua idade, o manteve imobilizado até que a polícia entrou.
Enquanto os policiais asseguravam a cena e prendiam Felipe e seus cúmplices, Leonardo abraçou João com força, lágrimas de alívio e orgulho em seus olhos. Como? Começou a perguntar. João sorriu, uma mistura de astúcia e determinação em seu rosto. Eu te disse que conhecia as ruas, pai. E meus amigos nunca me abandonariam. Leonardo olhou ao redor, vendo as crianças de rua que haviam arriscado tudo para salvá-los. Naquele momento, tomou uma decisão que mudaria não apenas suas vidas, mas as de muitos outros. João, disse com voz firme, acho que é hora de realizarmos seu sonho de ajudar outras crianças como você. Enquanto pai e filho saíam do armazém, rodeados pelas corajosas crianças que os haviam salvado, sabiam que isso era apenas o começo. A verdade havia vindo à tona, mas o caminho para a justiça e a redenção apenas começava. Os dias seguintes ao incidente no cais foram um turbilhão de atividade. A notícia da captura de Felipe Ribeiro e sua conexão com uma rede de tráfico de crianças abalou a sociedade brasileira até suas raízes. A mídia não falava de outra coisa, e as repercussões eram sentidas nos mais altos círculos de poder. Leonardo, ainda se recuperando do sequestro, se viu no centro de uma tempestade midiática. No entanto, seu foco estava em algo muito mais importante: cumprir a promessa que havia feito a João. Numa manhã, uma semana após o incidente, Leonardo reuniu sua família na sala de estar. João, Sofia e, para surpresa de todos, Ricardo e algumas das outras crianças que haviam ajudado no resgate estavam presentes. Tenho pensado muito sobre o que aconteceu, começou Leonardo, sua voz carregada de emoção. E na promessa que fiz a João. É hora de fazermos algo real, algo que possa mudar as vidas dessas crianças e de muitas outras. Sofia pegou sua mão, dando-lhe um aperto de apoio. O que você tem em mente, querido? Leonardo sorriu, olhando para cada um dos presentes. Vou criar uma fundação. Uma que não apenas forneça abrigo e educação para crianças de rua, mas que também trabalhe para desmantelar as redes de tráfico e abuso que as colocam em perigo em primeiro lugar. Os olhos de João se iluminaram. Sério, pai? Vamos ajudar outras crianças como eu? Isso mesmo, filho, respondeu Leonardo, bagunçando carinhosamente o cabelo de João. E quero que você e seus amigos sejam parte integral disso. Ninguém conhece melhor as necessidades dessas crianças do que vocês mesmos. Ricardo, que até então permanecera calado, deu um passo à frente. Sua postura era cautelosa, como se não pudesse acreditar totalmente no que estava ouvindo. Por que o senhor faria isso? O que ganha com isso? Leonardo não se ofendeu com a pergunta. Ele entendia a desconfiança do jovem em relação aos adultos, especialmente os ricos e poderosos. Não ganho nada, Ricardo, exceto a satisfação de fazer o que é certo. Por anos, ignorei o que acontecia nas ruas de nossa cidade. É hora de mudar isso. João se aproximou de seu amigo, colocando uma mão em seu ombro. Confie nele, Ricardo. Meu pai cumpre suas promessas. Aos poucos, a tensão na sala se dissipou, substituída por um sentimento de esperança e possibilidade. As crianças começaram a falar todas ao mesmo tempo, compartilhando ideias sobre como a fundação poderia ajudar melhor. Precisamos de um lugar seguro para dormir, disse uma menina pequena chamada Lucy. E escolas, acrescentou outro menino. Quero aprender a ler direito. Leonardo ouvia atentamente, fazendo anotações mentais. Tudo isso e mais, prometeu. Mas vamos precisar de ajuda. Isso é maior do que nós. Sofia, que estivera pensativa, falou. Tenho uma ideia. Que tal organizarmos um evento de arrecadação de fundos? Algo que não apenas arrecade dinheiro, mas também conscientize as pessoas sobre a situação dessas crianças. Isso é brilhante. Sofia, exclamou Leonardo. Em seguida, dirigindo-se às crianças, perguntou: o que acham de organizarmos uma exposição de arte? Vocês poderiam criar pinturas ou esculturas que contem suas histórias. A ideia foi recebida com entusiasmo. Até mesmo Ricardo, o mais cético do grupo, parecia intrigado com a possibilidade. Os dias seguintes foram um frenesi de atividade. Leonardo usou seus contatos para garantir um espaço para a exposição.
enquanto Sofia cuidava da logística e da publicidade. João e seus amigos, por sua vez, mergulharam em um mundo de cores e criatividade, expressando suas experiências em telas e esculturas. O dia da exposição chegou mais rápido do que qualquer um esperava. O local escolhido, uma antiga fábrica convertida em galeria de arte, estava lotado. Políticos, empresários, celebridades e cidadãos comuns se misturavam, todos atraídos pela promessa de ver algo único. Leonardo, vestido com um terno elegante, mas sóbrio, levantou-se diante da multidão para fazer um discurso de abertura. Ao seu lado estavam João e as outras crianças, vestidas com roupas novas, mas com rostos que refletiam uma mistura de nervosismo e orgulho. Senhoras e senhores, começou Leonardo, sua voz ecoando no espaço. Esta noite não estamos aqui apenas para ver arte, estamos aqui para testemunhar uma mudança. Cada pintura, cada escultura que vocês veem aqui conta uma história de sobrevivência, de dor, mas também de esperança. Ele fez uma pausa, olhando carinhosamente para João antes de continuar. Por anos, ignoramos as crianças de nossas ruas. As tratamos como invisíveis, como um problema que preferimos não ver, mas não mais. Esta noite, peço que abram seus corações e mentes. Que vejam essas crianças pelo que realmente são, o futuro de nossa nação. À medida que as pessoas percorriam a exposição, podiam-se ouvir suspiros de espanto e ver lágrimas em muitos olhos. As obras de arte, cruas e emocionantes, contavam histórias de fome, de frio, de medo, mas também de amizade, de resiliência e de sonhos que se recusavam a morrer. Uma pintura em particular chamou a atenção de todos. Era de João. Sai mostrava duas mãos entrelaçadas, uma pequena e escura, a outra maior e clara. Ao redor das mãos, a escuridão se transformava gradualmente em luz. O título da obra era simples, mas poderoso: Esperança. Ao final da noite, a exposição havia sido um sucesso retumbante. Não apenas fundos significativos haviam sido arrecadados para a nova fundação, mas vários empresários e políticos se comprometeram a apoiar a causa a longo prazo. Enquanto a multidão se dispersava, Leonardo se viu sozinho com João e Ricardo. "Conseguimos, não é, pai?" perguntou João, seus olhos brilhando de emoção. Leonardo assentiu, abraçando seu filho. "Sim, conseguimos, mas isso é apenas o começo." Ricardo, que permanecera em silêncio durante a maior parte da noite, finalmente falou. "Senhor Souza, obrigado. Pela primeira vez na minha vida, sinto que talvez as coisas possam ser diferentes." Leonardo colocou uma mão no ombro do jovem. "Elas serão." "Ricardo, prometo a você. Juntos, vamos mudar as coisas." Enquanto saíam da galeria, adentrando a noite de São Paulo, havia um sentimento palpável de esperança no ar. O caminho à frente seria difícil, cheio de obstáculos e desafios. Mas, pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia brilhante para as crianças das ruas. A Fundação Mãos Entrelaçadas, como decidiram chamá-la, estava dando seus primeiros passos. E com ela, começava um novo capítulo na vida de João. Leonardo e todos aqueles que se uniram à sua causa. 6 meses haviam se passado desde a bem-sucedida exposição de arte e o lançamento da Fundação Mãos Entrelaçadas. A vida de João havia mudado drasticamente. Agora ele morava confortavelmente com Leonardo e Sofia. Frequentava uma escola particular e participava ativamente dos projetos da Fundação. No entanto, as sombras de seu passado ainda o perseguiam em seus sonhos. Uma noite, João acordou gritando. João conseguiu articular. "Eu os vi de novo, pai, os homens que me levaram." E havia outras crianças, tantas crianças assustadas. Sofia e Leonardo trocaram olhares preocupados. Sabiam que, apesar dos avanços, o trauma de João estava longe de ser completamente curado. "Está tudo bem." "Meu amor", sussurrou Sofia, acariciando o cabelo de João. "Você está seguro agora. Ninguém vai machucar você." Mas as palavras de João haviam despertado algo em Leonardo.
a rede de tráfico de crianças que Felipe havia mencionado. E se ainda estivesse operando? A captura de Felipe havia sido um golpe, mas teria sido suficiente para desmantelar toda a organização? No dia seguinte, enquanto João estava na escola, Leonardo se reuniu com sua equipe jurídica e de investigação nos escritórios da fundação. "Quero que investiguem a fundo", ordenou Leonardo. "Cada conexão de Felipe, cada rumor, cada pista, por menor que seja. Se essa rede ainda estiver operando, vamos encontrá-la e destruí-la." Ricardo, que agora trabalhava como elo juvenil na fundação, ouvia de um canto da sala. "Senhor Souza", interveio, sua voz carregada de seriedade. "Há lugares dos quais as crianças de rua falam em sussurros, lugares dos quais alguns nunca voltam." Leonardo se virou para ele, sua expressão grave. "Me conte tudo o que sabe, Ricardo. Cada detalhe pode ser crucial." Enquanto isso, em uma prisão de segurança máxima, Felipe Ribeiro recebia uma visita inesperada. Uma mulher elegante, de meia-idade, sentou-se diante dele na sala de visitas. "Clara", cumprimentou Felipe. Sua voz uma mistura de surpresa e desdém. "A que devo a honra de sua visita, querida irmã?" Clara Ribeiro, uma respeitada juíza federal, olhou para seu irmão com uma mistura de nojo e preocupação. "Você pisou na bola desta vez, Felipe. A rede está em perigo por causa da sua incompetência." Felipe se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com malícia. "Em perigo? Por favor. Souza não faz ideia de quão profundo isso vai. Posso estar aqui, mas a operação continua. Nossos associados garantirão isso." Clara se levantou, alisando sua saia com um gesto nervoso. "Espero que sim, pelo bem de todos. Lembre-se, Felipe, se você cair, não cairá sozinho." Enquanto Clara saía da prisão, não notou a figura que a observava de um carro estacionado. Ricardo, seguindo as instruções de Leonardo, estivera vigiando as visitas de Felipe. Rapidamente, tirou uma foto de Clara com seu telefone e enviou uma mensagem. "Acho que temos algo." De volta à mansão Souza, João estava no jardim, pintando. A arte se tornara seu escape, sua forma de processar as emoções e memórias que às vezes o sobrecarregavam. Sofia o observava da varanda, maravilhada com a resiliência do menino. Leonardo chegou, seu rosto mostrando sinais de preocupação e cansaço. "Como ele está?" perguntou a Sofia em voz baixa. "Melhor", respondeu ela. "A arte realmente o ajuda. Mas, Leonardo, o que está acontecendo? Você parece exausto." Leonardo suspirou, passando a mão pelo cabelo. "Acho que estamos perto de algo grande, Sofia. Algo que pode colocar em perigo muita gente poderosa e a nós." Antes que pudesse elaborar, seu telefone tocou. Era Ricardo. A informação que ele forneceu fez Leonardo empalidecer. "O que foi?" perguntou Sofia, alarmada. "A mulher que visitou Felipe é Clara Ribeiro, irmã dele. E ela é juíza federal." A implicação era clara e aterrorizante. Se uma juíza federal estava envolvida, a corrupção chegava muito mais alto do que haviam imaginado. Naquela noite, durante o jantar, a tensão era palpável. João, perceptivo como sempre, notou que algo estava errado. "Pai, Sofia, o que está acontecendo?" perguntou, deixando seu garfo de lado. Leonardo e Sofia trocaram olhares, debatendo silenciosamente quanto revelar. Finalmente, Leonardo falou: "João, lembra quando prometi que faríamos tudo o possível para ajudar outras crianças como você?" João assentiu, seus olhos grandes e atentos. "Bem, estamos perto de descobrir algo muito importante. Algo que poderia ajudar muitas crianças, mas também pode ser perigoso." João ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então, com uma maturidade que surpreendeu os adultos, disse: "Temos que fazer isso, não é? Não podemos deixar que outras crianças sofram como eu sofri." Leonardo sentiu uma onda de orgulho e amor por seu filho. "É isso mesmo, campeão. Mas preciso que você me prometa algo. Se em algum momento você sentir que está em perigo ou ver algo suspeito, me diga imediatamente, ok?" João assentiu solenemente. "Prometo, pai." Naquela noite, enquanto a família Souza se preparava para dormir,
Nenhum deles podia imaginar os perigos que espreitavam nas sombras. Em diversos cantos da cidade, figuras poderosas se moviam, conspirando para proteger seus segredos obscuros. Clara Ribeiro, em seu luxuoso escritório, fazia ligações frenéticas, alertando seus cúmplices sobre a ameaça que Leonardo Souza e sua fundação representavam. Nas ruas, os rumores começavam a circular. As crianças falavam em sussurros sobre um homem rico que queria ajudá-las, mas também sobre sombras que espreitavam, buscando silenciar qualquer um que falasse demais. E em algum lugar da cidade, um grupo de homens se reunia em segredo, planejando seu próximo movimento. No centro da mesa havia uma fotografia, a imagem sorridente de João Souza. O perigo se aproximava, e a batalha pela verdade e justiça estava prestes a atingir um ponto crítico. A família Souza e todos os envolvidos na fundação, mãos entrelaçadas, se encontravam à beira de um precipício, sem saber que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o clima refletisse a tensão que pairava sobre a família Souza. Leonardo, que mal havia dormido, encontrava-se em seu escritório revisando os últimos relatórios de seus investigadores quando Sofia entrou com uma xícara de café. "Descobriu algo novo?" perguntou ela, notando as olheiras sob os olhos do marido. Leonardo suspirou, esfregando as têmporas. "Cada pista que seguimos nos leva a um labirinto mais profundo de corrupção. Clara Ribeiro não é apenas uma juíza federal, Sofia. É a ponta do iceberg. Há políticos, empresários, até chefes de polícia envolvidos nessa rede." Sofia sentou-se ao lado dele, seu rosto mostrando preocupação. "Leonardo, isso é maior do que nós. Talvez devêssemos considerar deixar que as autoridades cuidem disso." "Que autoridades, Sofia?" interrompeu Leonardo, sua voz tingida de frustração. "Não sabemos em quem podemos confiar. Cada passo que damos pode estar alertando os responsáveis." Nesse momento, João entrou no escritório, seu rosto sério além de seus anos. "Pai, Sofia, acho que vocês deveriam ver isso." O menino ligou a televisão do escritório. No noticiário, um repórter falava em frente à entrada da Fundação Mãos Entrelaçadas. Acusações de que a Fundação Mãos Entrelaçadas, liderada pelo empresário Leonardo Souza, poderia estar envolvida em atividades ilegais. Fontes anônimas sugerem que a organização poderia estar sendo usada como fachada para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. Leonardo levantou-se de um salto, seu rosto pálido de incredulidade. "Isso é impossível. Quem está por trás disso?" Sofia abraçou João, que tremia ligeiramente. "É ela, não é?" perguntou o menino. "A mulher má que visitou Felipe na prisão." Antes que Leonardo pudesse responder, seu telefone tocou. Era Ricardo. "Senhor Souza." A voz do jovem soava agitada. "Eles estão aqui. A polícia. Estão revistando os escritórios da fundação. Dizem que tem um mandado de busca." Leonardo sentiu o chão se mover sob seus pés. Tudo pelo que haviam trabalhado estava em perigo. Mas mais do que isso, a segurança de João e de todas as crianças que haviam ajudado estava em risco. "Ricardo, ouça com atenção", disse Leonardo, lutando para manter a calma. "Não deixe que levem nada. Chame nossos advogados imediatamente. E, por favor, certifique-se de que todas as crianças estejam seguras." Desligando o telefone, Leonardo voltou-se para sua família. "Precisamos agir rápido. Eles estão tentando nos desacreditar, destruir tudo o que construímos." João, com uma determinação surpreendente, falou: "Não podemos deixar que eles vençam, pai. Não depois de tudo o que fizemos." Sofia assentiu, pegando a mão do marido. "Qual é o plano?" Leonardo respirou fundo, sua mente trabalhando a toda velocidade. "Primeiro, precisamos proteger as crianças. Depois, vamos contra-atacar. É hora de a verdade vir à tona, não importa as consequências." Enquanto a família Souza se preparava para a batalha que se aproximava, em outra parte da cidade, Clara Ribeiro sorria satisfeita diante de sua televisão. Seu plano estava em andamento. Mas o que ela não sabia era que Leonardo Souza tinha um as na manga, uma peça de informação que poderia mudar todo o jogo.
A tempestade estava prestes a se desencadear e ninguém estava preparado para as revelações que estavam por vir. São Paulo acordou com uma notícia que abalou suas estruturas. Leonardo Souza, em uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo, revelou uma série de documentos e gravações que expunham a extensa rede de corrupção envolvendo juízes, políticos e empresários no tráfico de crianças. Durante meses, declarou Leonardo, sua voz firme e decidida, trabalhamos incansavelmente para desmascarar esta rede criminosa que tem explorado os mais vulneráveis de nossa sociedade. Hoje, apresentamos provas irrefutáveis de sua existência e dos indivíduos envolvidos. Ao seu lado, João permanecia de pé, sua presença um poderoso lembrete das vítimas e sobreviventes deste terrível crime. As repercussões foram imediatas. Clara Ribeiro foi detida enquanto tentava fugir do país. Felipe, de sua cela, via seu império criminoso desmoronar. Um após o outro, os envolvidos na rede caíam, incapazes de escapar da avalanche de evidências apresentadas. A Fundação Mãos Entrelaçadas, longe de ser desacreditada, emergiu como um farol de esperança e justiça. As acusações contra ela se revelaram fabricações desesperadas daqueles que tentavam silenciá-los. Semanas depois, em uma cerimônia emocionante, o governo reconheceu oficialmente o trabalho de Leonardo, João e todos os envolvidos na exposição da verdade. A fundação recebeu fundos adicionais e apoio para expandir seu trabalho. Ricardo, agora diretor juvenil da fundação, liderava programas de reabilitação e educação para crianças resgatadas das ruas. Percorremos um longo caminho, disse em uma entrevista, mas ainda há muito a ser feito. Uma tarde, enquanto Leonardo e João pintavam juntos no jardim de sua casa, o menino parou e olhou para seu pai. Sabe, pai, quando eu vivia nas ruas, nunca imaginei que poderia ter uma família de novo. Pensei que estivesse sozinho no mundo. Leonardo deixou seu pincel e abraçou seu filho. Você nunca mais estará sozinho, João. E graças a você, muitas outras crianças também não estarão. Sofia os observava da varanda, seu coração cheio de amor e orgulho. A família que haviam formado, nascida da tragédia e forjada na adversidade, era agora um símbolo de esperança para toda a cidade. Naquela noite, enquanto São Paulo brilhava sob as estrelas, a família Souza celebrava não apenas seu triunfo pessoal, mas o início de uma mudança real na sociedade. A luta não havia terminado, mas eles haviam dado um passo gigantesco em direção a um futuro melhor. João, olhando pela janela de seu quarto, sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, seus sonhos estavam cheios de esperança e possibilidades, não de pesadelos do passado. O caminho havia sido longo e difícil, mas finalmente a verdade havia triunfado. E com ela, a promessa de um novo amanhecer para as crianças do Brasil.